Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o Senhor, esteja com você, com toda a sua família. Eu sou Clésio Ribeiro e hoje vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Antes de começar, você que ainda não é inscrito nesse canal, corra lá, se inscreva logo aí embaixo, ativa o sininho para receber as atualizações, porque todos os dias terá mensagens novas aqui no meu canal. Hoje o texto que eu quero trazer uma reflexão está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, eu vou ler do verso 1 ao 4. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Só até aqui. Queridos, hoje o que eu quero trazer uma reflexão é principalmente nesse verso 4, onde o apóstolo Paulo diz: porque Deus nos escolheu e nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Hoje o que eu quero falar é sobre santidade. A santidade é um chamado para todo o povo de Deus. Todos nós que somos povo de Deus, nós temos que viver uma vida em santidade. Queridos, eu nasci no berço evangélico. Desde criança, eu fui apresentado, ainda bebê, na igreja, onde meus pais firmaram um compromisso no qual iria me ensinar o caminho a qual eu deveria andar, ensinar na santa doutrina da palavra de Deus, assim por diante. Só que desde pequeno, eu presenciei muitas pessoas que se achegavam à comunidade da fé que vinham de uma vida meio conturbada. Alguns alcançavam a libertação instantânea. Eu posso afirmar que eram verdadeiros milagres. Outros, no entanto, passavam anos lutando contra a sua velha natureza para se libertar de alguns vícios e velhos hábitos. Por muitas vezes, eu ouvia as pessoas na simplicidade ensinando que era necessário se humilhar, chorar, clamar, implorar, dizia se esvaziar de si mesmo, para alcançar a libertação ou a mudança de vida. Sabe o que é mais interessante? É que sem a menor explicação, não tinha nada teológico ou qualquer razão para essas afirmações, mas o que nós podíamos observar, que percorrendo esse caminho as pessoas alcançavam a mudança de vida, que tanto sonhavam alcançar. Claro que muitas vezes era uma luta, é uma batalha, e é mesmo, porque assim, você está lutando contra a sua velha natureza, contra a sua natureza. Você tem que se esforçar, como o próprio Jesus disse, que desde o tempo de João o reino dos céus é tomado à força, e quem usa de força se apoderar dele, porque nós temos que lutar, nós temos que vencer essa velha natureza. E sabe o que é interessante? Que normalmente essas pessoas, essa mudança que eles vinham, costumavam ser acompanhada com um desejo muito forte por uma busca da santidade. E essas pessoas, elas costumavam se isolar da velha vida que tinha, das pessoas que conheciam, e eles buscavam viver coisas novas todos os dias, novas amizades, novos empregos, novos relacionamentos. Era uma fuga total da velha vida, e se aproximavam de Deus de uma forma apaixonada, que conseguiam verdadeiras transformações de caráter. Queridos, eu lembrando disso, eu vejo que assim, muitas das coisas que aquele pessoal antigo fazia, eles faziam e davam certo, sabe por quê? Porque eram sinceros. Porque tem coisas na nossa vida que a gente tem que adotar a teologia da amputação. Se a tua mão direita te condena, arranque. Se a perna direita te condena, arranque. Se o teu olho direito te condena, arranque. Porque melhor é entrar no céu faltando um membro do que com todos eles ir para o inferno. Então, para algumas pessoas, o grande problema deles eram as amizades. Então, eles tinham que arrancar essas amizades mesmo. Para um alcoólatra, o vínculo social deles é regado de bebida. Se ele tenta, se converte e quer parar de beber, esse homem vai ter um grande problema, porque se ele voltar a caminhar com seus amigos só bebem. E assim sucessivamente. Outras pessoas que têm outros tipos de comportamentos, eles vão viver sempre te convidando para você voltar para o buraco onde você estava. Então era necessário mesmo, e essas pessoas entenderam isso cedo, se livrar da aparência do mal. Porque é fato, queridos, um buraco sempre chama outro buraco. Se a pessoa não tem uma mudança radical, não muda sua conduta, não muda as pessoas com quem anda, não muda os seus hábitos, ela nunca vai ter mudança na vida, não vai ter transformação. Embora, queridos, isso ainda não é a santidade, isso aí é só o isolamento. O caminho da santificação é algo além, é algo que nós vamos entrar agora. Sabe por quê?
queridos, que nós temos que trabalhar isso, porque todos nós desejamos sentir a presença de Deus em nossa vida. Mas temos que saber que essa presença, que podemos chamar de unção, ela tem um preço, e esse preço é chamado de santificação. E sem santificação ninguém verá a Deus, já diz o livro de Hebreus. A santificação, ela é um processo de morte para o velho eu em nossas vidas. É um processo de deixar para trás a velha criatura e alcançar a nova criatura. É por isso que o batismo, que quando uma pessoa aceita a Cristo, que a pessoa se converte, que ela é recebida na comunidade da fé, ela precisa passar pelo batismo, que o batismo ela vai significar exatamente isso, o sepultamento do velho homem, da velha criatura e o nascimento do novo homem. Um novo homem que se compromete em viver uma vida santa e agradável a Deus. O livro de Romanos, no capítulo 1, verso 7, diz assim: a todos que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Queridos, olha só que interessante. Quando Paulo escreve para os irmãos de Roma, quando ele vai cumprimentar, eles chamam chamados para serem santos. Todos nós fomos chamados para sermos santos. Todos nós temos que matar esse velho eu. Nós temos que sepultar essa velha criatura. E nós temos que viver em novidade de vida. A santificação do crente ela é um processo pelo qual a pessoa se consagra a Deus e escolhe recusar viver uma vida de pecado pela graça de Deus. Por que eu venho bater na tecla? Que nós temos que recusar viver uma vida de pecado. Porque uma coisa é fato. Todos nós pecamos. A Bíblia já diz isso em Romanos. Todos pecados destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós estamos sujeitos a pecar todos os dias. Nós nascemos em pecado, nós vivemos num mundo de pecado e nós podemos cair. Mas o que acontece? O processo de santificação é aquela que a gente se recusa a pecar. Que a gente sabe que pode, mas a gente não quer. Por quê? Por uma escolha. Isso para mim foi uma caminhada que foi muito difícil. Eu tive que aprender, porque assim, eu nasci no berço evangélico. Os meus pais e eu me comprometi a caminhar. Meus pais se comprometeram a me ensinar. E eu me comprometi com os meus pais a aprender. No entanto, em dado momento da minha vida, eu não tinha entregado a minha vida 100% a Cristo Jesus. E eu não sabia o que eu era. Mas eu sabia que eu vivia num mundo de pecado. E eu precisava de uma libertação. Eu precisava de ser liberto de mim mesmo. Porque, queridos, a palavra de Deus é clara. Ela disse que o homem é mau desde a sua meninice. Todos pecaram, inclusive eu. E eu precisava do milagre da redenção que Cristo Jesus veio aqui e morreu por nós. O que acontece é que, mesmo eu tendo nascido numa casa, numa família que era cristã, eu tinha que entender que santificação é um processo. Que santificação é um processo que vem, que vem de uma questão de necessidade de se santificar. Significa literalmente o processo pelo qual a gente se separa algo ou alguém para um uso ou um propósito. Seja ele religioso ou seja ele para outra forma. Mas o que é? Tornar algo sagrado, consagrar algo a alguém. E nós estamos consagrando a nossa vida a Deus. De acordo com Êxodo 40, verso 16, Deus não encheu o tabernáculo antes que tudo estivesse em ordem. A unção de Deus tem um custo e ela tem preço. Para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas, é necessário que nós abandonamos as práticas antigas da nossa vida e que nós pegamos a nossa realidade, nós mudamos ela, transformamos toda a casa, arrumamos todas as casas para que o próprio Deus possa derramar do seu Espírito Santo nas nossas vidas. É preciso arrumar a casa. O texto de Êxodo 40, capítulo 40, versos 16 e 17 diz assim, ó: Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Ou seja, tinha dia, tinha mês e ano. Tudo tinha que ser feito conforme ordenado, tinha que estar todas as coisas no devido lugar. Só assim Deus pôde entrar naquela casa e derramar da sua unção daquele lugar, que hoje muitas pessoas chamam de derramar a Shekinah. Embora essa palavra a gente não encontra na Bíblia. Queridos, o que eu venho aqui hoje com essa introdução para falar sobre santificação, que a gente precisa se separar do nosso velho eu e renascer para viver uma nova vida, viver em novidade de vida, viver aquilo que Deus quer para nós. Hoje o que eu pretendo com essa mensagem é mostrar para todos nós que nós podemos arrumar a nossa vida para receber a glória de Deus. O que eu pretendo aqui com essa mensagem é mostrar para você e para mim
que é possível arrumar a nossa vida para que a gente possa viver de glória em glória, de vitória em vitória. A primeira coisa que nós precisamos fazer é mudar a nossa linguagem. Por que nós precisamos mudar a nossa linguagem? Por quê, queridos? Nós precisamos passar por um processo de santificação. E o processo de santificação, ele é necessariamente uma mudança de um idioma. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, o idioma é outro. Lá é louvor e adoração. Nós louvamos e adoramos a Deus. No tabernáculo de Davi, por exemplo, existia adoração 24 horas por dia. Ele colocou ali os levitas 24 horas por dia em turnos separados para que pudessem louvar a Deus todo o tempo. De todos os personagens bíblicos, Davi é o que mais se expressou em louvor e adoração. E é isso que nós temos que trazer para a nossa vida nos dias de hoje. Nós temos que viver uma vida em que a gente louve e adore o nome do Senhor em tudo. Mas como que é isso? É o dia inteiro cantando? Não, não é cantar. Adorar não é o que nós fazemos naquela explosão de palavras e canções que a gente faz quando nós estamos no culto, na igreja, no domingo à noite. No meu caso, eu gosto mais de ir no domingo de manhã. Não é isso. Louvor é reconhecer as virtudes de alguém. Adoração é o ato de amar de modo intenso. Está relacionado a respeito, reverência, forte admiração ou devoção, relação a determinada pessoa, lugar ou coisa. Por exemplo, quando a gente vê uma obra de arte, aquela que tem os reis magos e o menino Jesus, eles estão ali, os reis magos estão prostrados, prestando uma adoração a Jesus. É uma ação através da qual se assume uma dependência de Deus. A etimologia da palavra adoração, do latim, significa adoratio onis. O louvor e a adoração não é apenas canção, entendeu? É algo mais. É prestar essa reverência 24 horas por dia, o tempo todo. Ou seja, é no seu trabalho, você está adorando a Deus, você está dormindo, você está adorando a Deus, você está almoçando, tomando café da manhã, jantando, fazendo todas as suas necessidades, você está adorando a Deus, você está louvando a Deus. É por isso que você tem que louvar a Deus com corpo, alma e espírito, com tudo que você tem. Como o Salmos 34, verso 1, 2 diz: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Ou seja, com tudo que eu tenho, que eu sou, eu tenho que louvar ao Senhor. Hoje nós temos um grande problema, queridos. Na nossa sociedade atual, na nossa comunidade cristã atual, nós temos algumas pessoas que cometem graves erros quando a questão é santificação. Por que eles não entendem? Por quê? Porque nós tivemos durante algum tempo alguns erros praticados por falsos mestres no ensino das Sagradas Escrituras. Nós vivemos numa geração que ela é muito mal agradecida. E a ingratidão afasta o homem do louvor e da adoração a Deus. Uma vez que a pessoa não reconhece sequer as bênçãos que Deus nos deu através dos mínimos detalhes da natureza. Quantas vezes você mesmo aí parou para ver o desabrochar de uma flor? Sentir aquele perfume de uma flor? Você já parou para sentir aquele cheiro suave que sobe depois de uma chuva, quando a chuva cai na terra? Como que aquele cheiro muda? Você já parou para pensar isso? Eu vejo que algumas pessoas que passaram por situação de quase morte, quando eles sentem esse cheiro da chuva, é o cheiro que expressa a vida para eles. Eu já passei por 2 situações de quase morte e o que eu mais desejei foi sentir esse cheiro da chuva. Porque a gente vê que ali Deus está cumprindo a promessa dele de fazer renascer todas as coisas. Tem pessoas que sequer conseguem observar os astros e entender a magnitude do poder de Deus. Não consegue sequer se alegrar com o nascimento de uma nova vida, que isso é um grande milagre. Eu tenho alguns amigos que demoraram para ter filhos e já investiram grandes fortunas para tentar engravidar, fazendo a inseminação artificiais e diversos tratamentos, mas o que acontece é não conseguiram ainda ter um filho. E outros que têm filhos ainda ficam reclamando, não conseguem sequer glorificar a Deus, porque o nascimento de uma criança é um milagre. Em tudo onde nós olhamos há motivo de adoração a Deus, mas nós encontramos pessoas desesperadas em busca de bênçãos e mais bênçãos, que é mais e mais e mais, e nunca sequer agradece a Deus pelas bênçãos da qual Ele mesmo já nos revelou através da natureza. Queridos, quando a gente lê os livros de Salmos, do primeiro ao último, é uma resposta espontânea de homens espirituais que levaram a sua vida a reconhecer a grandeza de Deus. O
texto que o apóstolo Paulo escreve para Efésios, no capítulo 5, do verso 10 ao 18 ao 20, diz assim, ó: não se embriagueis com vinho que há contenda, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem noção disso? É para você viver uma vida embriagado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, que as pessoas olhem para você e vejam, esse cara pirou, esse cara tá maluco, ele tá doidão. Tá doidão do quê? Do Espírito Santo. É para cantar o tempo inteiro, é para falar louvores, canções que exalte o nome do Senhor. Queridos, muitas vezes tem pessoas no nosso círculo, mesmo dentro da igreja, que eles, quando chega perto da gente, é só para criticar. Você tá vendo? Olha lá, aquela pessoa que tá cantando, ele não canta tão bem quanto o outro. Ah, a oração daquele irmão ali, ó, pra mim, aquela oração. Ixi, hoje quem vai pregar é fulano. Ah, hoje vai ser difícil. Só que essa pessoa, ela deveria estar abrindo a boca dela para cantar, para louvar a Deus e não para ficar criticando um ao outro. Essas pessoas aí são aquelas que Deus está mandando nos afastar delas no Salmo 1. Quando diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem um prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A roda dos escarnecedores é essa daí, irmão. Pessoas que só têm palavras para criticar os outros. Você acha que isso daí tem parte no reino dos céus? Mas pelo contrário, o apóstolo Paulo fala: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que é importante para que a gente tenha essa vida transformada e para que a gente possa entender que nós podemos viver uma vida em santificação é mudar a nossa mente. Romanos 12, do verso 1 a 2 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Você já pensou o que significa isso? Irmão, o apóstolo Paulo fala: rogo-lhes, eu imploro, queridos, que pela misericórdia de Deus, que vocês ofereçam os corpos de vocês, ofereça tudo que você tem, corpo, alma e espírito, ofereça toda a tua mente, todo o teu entendimento, ofereça tudo como um culto racional. É preciso passar por uma transformação de dentro para fora. Quando ele fala: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, do seu entendimento, para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo está falando para eles assim: ó, é necessário passar por uma metanoia. Vocês precisam passar por uma transformação, uma mudança de conceitos internos e não apenas superficiais. Vocês não precisam mudar a roupa, vocês precisam mudar o coração de vocês. Vocês precisam mudar a intenção do coração de vocês. O que vocês precisam é serem transformados de dentro para fora. É ter atitudes no padrão do reino de Deus. Apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é sacrificar a nossa própria vontade, é matar o eu, é matar o nosso ego, é matar tudo aquilo que a gente acha que vai ser a nossa defesa. Queridos, por que nós temos que mudar? Por que a gente tem que matar esse eu? Porque foi a primeira reação que o pecado trouxe para a humanidade, foi isso. Foi o egocentrismo. Porque Deus, quando aparece no jardim do Éden para procurar Adão, ele fala: eu tive medo, eu estava escondido, porque eu estava nu. E quando Deus o questiona: mas quem foi que disse que você estava nu? Ele fala: ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Já colocou a culpa na mulher porque ele estava no instinto de autodefesa, já estava se protegendo. E a defesa da mulher foi o quê? Culpar a serpente. Por isso que nós temos que matar o velho eu, para a gente parar de dar desculpa e parar de apontar o erro dos outros e mudar a nossa mente, porque somente com a mudança da nossa mente vai nos levar a ter reações de acordo com a vontade de Deus, e assim nós andaremos no Espírito. Nós precisamos mudar a nossa mente para que a gente possa mudar as nossas reações, para que a gente venha reagir de acordo com a vontade do Espírito, não mais de acordo com a vontade da nossa carne. Por quê? Porque nós vamos ter que orar por aqueles que nos maltratam. Aquele que nos maltrata, nós oramos e ainda amamos. Quando alguém nos insulta, nós oramos. Quando alguém nos ofende, nós perdoamos e oramos por ele. Quando alguém nos persegue, nós deixamos Deus nos defender, porque ele fala: minha é a vingança, diz o Senhor. Para o mundo isso é uma completa loucura. Para o mundo ainda impera a lei de Talião, é olho por olho e dente por dente. E ainda muitas vezes é mais. A lei do mundo é: se me der um tapa na cara, eu arranco a mão.
São forças completamente desproporcionais. E mesmo quando a gente se encontra cheio do Espírito Santo, a gente ainda muitas vezes quer dar vazão à nossa carne e voltar atrás e não cumprir com essas vontades que é do próprio Espírito, que a gente se submeta a ele. Para o mundo, a gente orar por quem nos maltrata, por quem nos insulta, por quem nos ofende, por quem nos persegue, é loucura. Nós necessitamos viver tendo atitudes que Jesus teria. Amar as pessoas como Jesus amou, não esperando nada em troca. É servir os outros com excelência, sem esperar reconhecimento humano. Não é pra gente ajudar as pessoas e fazer como os fariseus faziam, como os mestres da lei faziam, que eles iam lá ajudar as pessoas e traziam uma banda, uma orquestra para tocar a corneta enquanto eles faziam as suas doações e faziam as suas benevolências. Não, pelo contrário, que a tua mão direita der, a esquerda não precisa saber. Não é para sair por aí distribuindo marmitex e tirando foto e postando no Facebook, não. Isso daí quem faz são os pagãos. Nós que fazemos, porque amamos o reino de Deus, temos que fazer sem tocar a trombeta. Ter atitude como Jesus teria. Perdoar aqueles que sofrem, que nos fizeram sofrer. E mesmo que eles não se arrependam, a gente liberar o perdão, mesmo que eles não mereçam. É se preocupar com a dor dos outros, é ter compaixão por aqueles que nos causaram mal, que fez com que a gente perdesse noites de sono por causa das suas ofensas. E mesmo assim a gente não reputar o castigo sobre eles. É a gente liberar perdão, arrancar essa coisa ruim de dentro de nós. É fazer a vontade de Deus, mesmo que isso nos leve a ser perseguidos. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, uma hora nós vamos ter que ir contra a lei dessa terra. É necessário buscar incansavelmente em oração por resposta de Deus para a nossa vida. Resumindo, é ter as mesmas atitudes que Cristo teve quando caminhou aqui na terra como homem. É necessário negar-se a si mesmo, todo dia, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Como 1 Tessalonicenses 3:13 diz, nós precisamos mudar nossas atitudes. 1 Tessalonicenses 3, capítulo 3, verso 13 diz assim, que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os santos. Nós temos que viver uma vida irrepreensível em santidade. Nós temos que estar com o nosso coração fortalecido nisso. Porque quando Jesus Cristo voltar, ele vai voltar com todos os santos para reinar em glória, para estabelecer o seu governo milenar. 1 Pedro 2,5 diz, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos que ser pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para nós sermos sacerdócio o quê? Santo. Nós vamos oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, porque tudo é por Ele. Nós precisamos com isso matar o velho homem, matar o velho eu. É sacrificar a nossa vontade própria, levar todos os nossos conceitos humanos caídos pelo pecado aos pés da cruz do Calvário e deixar lá crucificado juntamente com Cristo. Como Jesus Cristo ensinou. Lucas 14, do verso 25 ao 27 diz isso. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E esse, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama o pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Essa é uma questão simples. É negar-se a si mesmo, negar toda a sua vida, toda a tua base, toda a tua proteção e reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor. É negar-se a si mesmo a cada dia e carregar a sua cruz. Uma característica que fica evidente ainda mais, que a gente ainda está com o velho homem vivinho dentro de nós, é quando a gente vive em constantes desculpas. A gente vive dando desculpa para tudo. E tem uma frase que me acompanha já há alguns anos, que eu sempre falo isso em casa e às vezes deixo até meus familiares um pouco irados comigo, é que nunca troque uma desculpa por resultado. Deu errado? Deu. Tudo bem, é passado. Mas agora nós vamos descobrir aonde que nós erramos e vamos mudar para que dê certo da próxima vez. Não adianta dar desculpa pelas coisas que aconteceram. As coisas aconteceram porque aconteceram. Teve motivo? Tem. Vamos aprender com um erro para não fazer de novo. Quando nós trocamos desculpa por resultados, o nosso coração demonstra que não tem arrependimento nenhum. Nós nos tornamos pessoas que jamais o Espírito Santo vai reinar em nossas vidas. Porque para o Espírito Santo se manifestar nas nossas vidas, nós vamos ter que matar esse velho eu, nós vamos ter que acabar com as desculpas e reconhecer que nós somos pobres, miseráveis, pecador e carente da misericórdia de Deus.
Porque nós somos fracos mesmo, nós somos falhos mesmo, como o apóstolo Paulo fala em Romanos. Pobre miserável homem que sou, porque o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Pecar que eu não quero pecar, isso eu peco. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas ele fala, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É necessário andar segundo o Espírito. Matar esse velho eu. Mateus 5,37, Jesus disse assim, ó, seja o seu sim, sim. E o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Nós estamos vivendo numa geração de crentes que para eles tanto faz dizer sim ou não, ou talvez, diz sim e não vai, fala não e vai, não tem palavras. Houve uma época, inclusive Max Weber escreve um livro sobre a teoria e a ética protestante, e eles reverenciavam que as pessoas queriam contratar pessoas que eram cristãos porque os evangélicos costumavam ter uma palavra que sim era sim, não era não. Eram pessoas honestas, sinceras. Hoje eu estou vendo uma pesquisa aí que diz que no Brasil já ultrapassou os 50%, está perto dos 60% de evangélicos no Brasil. Só que de pessoas transformadas não tem esse tanto não. Porque o que nós estamos vendo de gente que diz que ser cristão, corrupta, mentiroso, caluniadores, amante de si mesmos, arrogantes, blasfemos. Tem mais características aqui que o texto de Timóteo revela sobre essas pessoas. Você acha que pessoas assim foram transformadas? Não foram. Levantaram a mão, foram até a frente, às vezes se batizaram para fazer parte de um novo grupo que está crescendo. Porque hoje é assim. Quando eu nasci, era raro você ver alguém que era cristão. Ser cristão era para quem tinha convicção. Hoje qualquer um se diz cristão. E ainda tem pessoas como aquela moça que vai lá na mídia lá e vai falar. Não, Jesus é um cara legal, ele é bacana pra caramba. Quem é uma merda é a fanpage dele, esse pessoal aí é terrível. Queridos, olha só o estágio que nós chegamos. Pessoas que não sabem sequer o que é ser cristão dizendo que é. Ser cristão é negar-se a si mesmo, é matar esse velho eu, é abandonar as velhas práticas e reconhecer que nós temos que amar um ao outro. Como a primeira carta de João, no capítulo 3, verso 16, diz. E nisso nós conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, nós temos que dar a vida pelo nosso irmão. Nós temos que passar por transformação a tal ponto de nós queremos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Mas o que acontece? Isso não está acontecendo. Tem pessoas aí que se registraram no hall de membros de algumas comunidades cristãs, mas que não teve mudança de vida nenhuma. E é preciso matar essa velha natureza. É preciso viver em santidade, é preciso viver em novidade de vida. Nós estamos perdendo muito tempo da nossa vida vivendo na carne, dando desculpas e muitas vezes dando respostas prontas para agradar pessoas. E Jesus Cristo não nos chamou para agradar. Ele nos chamou para pregar o evangelho que confronta o pecado e que produz vida, e que produz libertação, e que produz uma vida eterna. Filipenses 2, no verso 14 e 15 diz assim, ó, faça tudo sem queixas nem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela do universo. Queridos, nós somos chamados para viver uma vida pura e irrepreensíveis, sem culpa. Sem culpa não é porque eu não reconheço os meus erros, não, é porque os meus erros foram todos crucificados com Cristo. E agora eu vivo uma vida nova. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, as coisas velhas passaram. Eu não vivo mais aquela vida velha, eu vivo uma nova vida. No meio de uma geração corrompida e depravada, eu vivo uma vida santa. Nós precisamos nos esforçar para vivermos uma vida da forma com que Cristo viveu aqui na terra. O livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Nós temos que viver em paz com todos e temos que nos esforçar por isso. Vai chegar uma época que não vai ser possível. A palavra de Deus nos diz, pode andar dois juntos se não estão de acordo. Se não estiver de acordo, não ande junto, mas esteja em paz. Pelo menos você consigo mesmo. Que na tua boca não saia a palavra de maldição contra esse outro. No entanto, você precisa viver uma vida em santidade, porque sem essa santidade ninguém verá o Senhor. Você é alguém que vive em santidade? Ou você tem vivido uma vida indiferente, fingindo que do teu jeito está tudo bom? Não vale usar aquela frase da mulher sunamita e afirmar que está tudo bem, quando na verdade não está. A mulher sunamita teve um filho, a qual ela não tinha pedido, ela não podia ter filhos, mas o profeta, quando estava na casa dela, viu como ela era uma serva de Deus devota,
foi lá e a abençoou e disse que ela teria um filho. E ela foi curada e teve esse filho. Quando o menino cresceu, num belo dia esse menino morreu. E o profeta estava passando lá e pergunta para ela, pergunta se está tudo bem. Está tudo bem. Mas ela fala que está tudo bem porque o profeta já sabia. Ela já tinha orado, já tinha conversado com Deus. Agora, se a tua vida está uma porcaria, você não está vivendo em novidade de vida, se você está mais para lá do que para cá, não vale falar que está tudo bem, porque não está. Porque a palavra do crente tem que ser sim, sim ou não, não. Não pare e vir com aquelas frases triunfalistas, não, porque Jesus Cristo já levou sobre si todas as minhas dores, porque ele foi... Não. Ele foi oprimido, ele foi castigado, ferido. Mas isso daí é outra coisa. Se a tua vida não é uma vida santa, não adianta fingir que está santo. Se você tem vivido uma vida santa, glória a Deus. Agora, se você é um mendigo do reino de Deus, que vive na miséria espiritual, só pedindo me dá, ou pedindo orem por mim, que eu estou fraco. Você está fraco, fortaleça-se. Leia a palavra de Deus, ore. Peça ao Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas para os seus filhos, quem dirá Deus, que dará o Espírito Santo para quem o pedir. O problema é que nem orar você não consegue orar mais. Mas fica pedindo para que os outros intercedam por você, para ver que se você consegue ter uma forçazinha extra aí, para quê? Se você não vai mudar de vida. Tua vida é uma vida de vitórias e conquistas, porque tem vivido no padrão de Deus? Porque é assim. Quem vive uma vida no padrão de Deus, vive uma vida de vitória e de conquista. Eu já falei sobre Josué e Caleb várias vezes aqui. Que eles foram os únicos que tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito e que entraram na terra prometida. Porque os outros todos morreram. Por quê? Porque murmuraram, porque blasfemaram, em dados momentos erraram. Então nós temos que ter um padrão pré-estabelecidos por Deus para que a gente possa viver uma vida de vitórias e de conquista. Agora, se você tem vivido uma vida cheia de pecado, vazia existencialmente, com um sorriso no rosto, mas com o coração dilacerado, vazio, um buraco que parece que tem aí uma cratera que atravessa o planeta Terra, que não consegue ser preenchido com nada. Você vive uma vida postando fotos nas redes sociais, cheias de filtros especiais, com sorrisos lindos, mas por dentro está um vazio que não tem tamanho. Leva uma vida pobre de oração. Você não consegue mais meditar nas Sagradas Escrituras, não consegue ler a Bíblia. Você tem dificuldade para adorar a Deus. 30 minutos de louvor na igreja já é uma tormenta. Vive uma vida cheia de tristeza e angústia, que pode chegar até, tá beirando até uma depressão. Sabe o que você precisa? Você precisa de uma mudança total e de uma verdadeira transformação. Não basta simplesmente levantar a mão e ir à frente e chorar e falar que está aceitando Jesus. Você precisa de uma mudança de vida. Você precisa que o Espírito Santo entre no teu coração e te convença do pecado, da justiça e do juízo. Mas isso só vai acontecer se você abrir a porta, porque ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Você vai precisar dizer não para sua velha criatura e dizer sim para o Espírito Santo. E gritar, clamar, implorar. Vem Espírito Santo, muda meu ser. Vem Espírito Santo e habite em mim. Faz de mim um vaso novo. Faz de mim uma pessoa nova. Quebra-me, reconstrua-me. Mas me faz segundo a sua vontade, o seu querer. 1 Samuel, capítulo 10, versos 6 e 7 diz assim, ó, o Espírito Santo se apossará de você e com ele você profetizará em transe e será um novo homem. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Quando você viver uma vida cheia do Espírito Santo, basta você caminhar, colocar o pé e ir em frente, porque você vai ser guiado por ele. Lucas 1,35, o anjo do Senhor fala assim, ó, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Essa foi a palavra que o anjo do Senhor fala para Maria. Salve agraciada, o Senhor é contigo. Queridos, se você viver uma vida cheia do Espírito Santo, viver uma vida sendo transformada pelo Espírito Santo, se você clamar para que Ele venha e toque em você, Ele vai vir e vai te transformar, e aí verdadeiramente você vai poder profetizar esse texto de Isaías 54:17, que diz assim, ó, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. É essa vida que Deus tem para você. É essa vida que Ele tem para você. Para você viver uma vida em santificação. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Não adianta eu vir aqui pregar uma outra palavra
bonita, linda, maravilhosa, mas que não vai surtir o efeito que se espera na sua vida. Porque se você não viver em novidade de vida, nada do que você fizer valerá a pena. Que Deus abençoe e te guarda, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de vós e que Ele te dê a paz. Amém.